irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Catecismo da Igreja Católica, página a página. E hoje nós vamos meditar o parágrafo 7, que vai ser tratado sobre a queda da humanidade. Chegou a hora de falar da ferida, do machucado da humanidade, que é quando o pecado, né, ele entra na realidade humana e nós perdemos, então, o nosso projeto original que Deus tinha para nós, né? Perdemos ali o estado de santidade em nós, né? Aquela criação de Adão e Eva antes do pecado no jardim, com a intimidade, com o domínio próprio, o domínio de todas as coisas. Então, através do pecado, nós perdemos esse estado, né, de perfeição que tínhamos antes. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 413, vai nos dizer assim: Deus não fez a morte. No projeto original de Deus, Adão e Eva não conheciam a morte, né? Nem se alegra com a perdição dos vivos. A morte, o pecado, foi por inveja do diabo que a morte entrou ao mundo. No parágrafo seguinte, Satanás, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem recusado livremente a servir a Deus e a seus desígnios. Sua opção contra Deus é definitiva, ou seja, a escolha que os anjos tiveram de não servir a Deus foi uma única escolha e definitiva. Os anjos, por serem seres espirituais, eternos e muito superiores a nós, já com o conhecimento eterno, então também a sua escolha foi uma única e definitiva de servir a Deus ou não. Então isso também nos diferencia muito dos anjos, né? Os anjos, eles não podem voltar atrás na sua decisão. E nós, homens, Deus nos ama de tal maneira que ele deixa, ele permite, ele dá os meios para que a gente volte atrás todas as vezes que forem necessárias. Então, todas as vezes que a gente peca, a gente pode voltar atrás, indo atrás do sacramento da confissão, se arrependendo e saindo de lá perdoado dos nossos pecados. Então, isso também é uma diferença muito grande, que nós gozamos dessa alegria que os anjos não podem usar dela, né? Usar dessa misericórdia de Deus. Então, por eles serem seres espirituais, eternos e muito mais evoluídos, eles tiveram, né, dentro da eternidade, tiveram uma escolha, e aqueles que escolheram a não servir a Deus foi uma escolha eterna. E aqueles que, enfim, né, escolheram permanecer obedientes a Deus também foi uma escolha eterna. Então essa é uma opção definitiva. E assim, então, eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Então, o inimigo, ele pega aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a criação do homem, e ele tenta de todas as maneiras fazer com que o homem se associe ao inimigo nessa rebelião contra Deus, né? Não querendo fazer a vontade de Deus, não querendo obedecer a Deus, né? Então, o inimigo, ele faz isso com a humanidade, ele tenta fazer com que o homem se junte, né, se associe nessa revolta contra Deus. No 415 vai dizer: constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da sua liberdade e levantou-se contra Deus, desejando atingir o seu objetivo fora dele. Então, lá com Adão e Eva, o homem, sendo instigado pelo inimigo, ele cedeu e quis caminhar com as próprias pernas, ele desobedeceu à vontade de Deus, né? Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto de uma árvore. Eles tinham todo o resto do jardim, né? E ao invés de focar na grandiosidade que eles poderiam fazer, o inimigo foi ali onde eles não poderiam. Então, ele faz com que o homem foque só na proibição, naquilo que Deus colocou como regra que eles não poderiam comer. Então, o inimigo usa dessas coisas, das leis, dos mandamentos, daquilo que é proibição, daquilo que não é recomendado, e ele vai usando disso para convencer a nós que Deus está querendo colocar aquilo para que a gente não tenha o verdadeiro conhecimento. Então, quando o inimigo começa a lhe manipular, Adão e Eva, ele vai justamente naquilo e faz o homem focar naquela única coisa, né? Então, quando a gente foca em uma única coisa, ela se amplia diante de nós, mas na verdade aquilo era uma coisa tão pequena diante de toda a graça que tinha em volta no jardim do Éden, mas quando a gente bota o foco em alguma coisa,
aquilo cresce, se torna grande, se torna um objetivo, se torna uma busca. Então nós começamos a traçar caminhos fora da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva. Seguinte, 416. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça original que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Então, Adão, sendo ele o primeiro homem, representante de toda a humanidade, ele perde, né? Ele perde o estado de santidade, de liberdade, de justiça que ele tinha recebido de Deus na sua criação. Então, 417. Na sua descendência, Adão e Eva, né, transmitiram a natureza humana ferida por seu pecado, portanto, privada da santidade e da justiça original. Essa privação é denominada pecado original. Então, nós recebemos como herança o pecado original. Esse primeiro pecado que feriu a humanidade, nós recebemos então por herança dos nossos pais Adão e Eva, sendo eles os primeiros, né, a perder esse estado de justiça, de domínio próprio, de santidade, de não conhecer a morte. Então, a partir de Adão e Eva, toda a humanidade passa por herança a receber esse pecado original. 418. Em consequência desse pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida ao sofrimento, à dominação da morte e inclinada ao pecado, que quer dizer a concupiscência. Então, essa inclinação que nós temos para o pecado, para o mal, para a desordem, para a falta de domínio próprio, ela é chamada, né, a concupiscência. Então, é é o que nos faz tender, às vezes, né? Tem aquela tendência para o mal, aquela tendência que se a gente não lutar, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, não ser violento com a gente mesmo, a gente acaba sempre cedendo para esse lado. É justamente o que Paulo vai nos dizer, né? Eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Então, é uma coisa dessa humanidade ferida pelo pecado, essa marca que passa de geração em geração, que não nos deixa e que nos faz ter que lutar para não fazer esse mal, para não cometer os pecados. Por isso que a palavra vem nos dizer que temos que ser violentos contra nós mesmos, porque é uma coisa que não dá para tirar da gente. A concupiscência, ela é uma coisa que fica lá dentro e não dá para separar de nós. Ela dá para ser dominada, dá para ser vencida, mas não dá para ser anulada, tirada, separada de nós. O próximo, 419. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, e não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, o próprio de cada um. Então, isso é próprio de cada um, não é que eu vejo alguém pecando, então eu aprendo o pecado, eu aprendo as coisas erradas. Não. Se uma pessoa ela crescer ali sem influência nenhuma do que é bom e do que é ruim, ela vai ter também do mesmo jeito essa tendência ao mal, ao pecado. Então não é algo que se aprende, não é algo que a gente recebe, não, é uma coisa que está marcada na alma do homem e da mulher, que ele precisa ter justamente essa luta constante para não ceder para os pecados aí que estão dentro de nós, essa inclinação que está dentro de nós. Seguindo então aqui, a vitória sobre o pecado conseguida por Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado. Mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Então, o catecismo ele vem fechar essa parte com essa chave, né, de ouro que nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se Deus permitiu esse mal, se Deus permitiu essa queda do homem, é porque ele quis e quer e vai sempre tirar algo melhor disso. Ele quer tirar algo melhor disso tudo que a humanidade vive nessa luta do bem e do mal interno, né, do pecado e a conversão e a busca pela santidade. Então,
Deus, a partir do pecado, ele pôde ainda mais revelar a sua bondade e a sua infinita misericórdia através do seu Filho Jesus, provando para cada um de nós o amor que ele tem por nós e nos mostrando que ele está nos chamando a viver aonde, sim, ali vai ser a verdadeira graça, o verdadeiro banquete, onde não teremos mais que lutar contra essa concupiscência, contra essa tendência ao pecado. Não seremos mais uma humanidade ferida, mas seremos uma humanidade remida pelo sangue do Cordeiro. Então, justamente foi através do pecado que superabundou a graça do Senhor, né? Superabundou o amor que Deus tem por nós, quando ele justamente envia o seu filho Jesus para pagar então pelo preço da queda da humanidade, né? Onde o homem escolheu por conta própria se afastar de Deus, Deus mesmo assim, não precisando, mas desejando, ele envia o seu filho para resgatar toda a sua criação. Amém, irmão? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar de comentar sobre isso com você e aprendemos junto aí com o Catecismo da Igreja Católica e vamos aí progredindo página a página. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.